Muito bem, estamos começando o nosso ponto de vista, não é? Este horário da 1h30 da tarde, você sabe, uma tradição do debate político, da discussão dos assuntos importantes para a cidade, para a região metropolitana e para o país também, né? Lembrando sempre, programa ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação para você e a nossa reprise, né, de segunda a sexta-feira, você acompanha também a partir das 8 da noite, né? Números do Covid parece estacionando, né, criando-se aí o tal platô aqui na cidade de Santos e a Baixada Santista também, né? O que levou o governo do estado a anunciar agora há pouco a mudança de fase aqui da nossa região metropolitana e finalmente, né, finalmente alcançamos a fase 3 com a chamada faixa amarela, né, no mapa do estado de São Paulo. Com isso, algumas alterações poderão ser feitas aqui na regulamentação da nossa economia, né, no dia a dia da nossa economia aqui na cidade, na região metropolitana, com a gente podendo acompanhar aí a reabertura de restaurantes, né, bares, salões de beleza, barbearias, enfim, né, aquilo tudo que a gente quase conseguiu reabrir há tempo atrás e que agora finalmente vamos oficialmente, não é, colocar em prática, ver em prática. Não sei exatamente os horários de funcionamento, salões de beleza até 40% da sua capacidade, né? Evidentemente que não é muito fácil mensurar esse tipo de situação, né? Mas o pessoal está consciente, né? Os profissionais, enfim, ninguém quer levar multa, ninguém quer ter o seu salão, né? O seu estabelecimento, além de multado, fechado, enfim, né? Acho que veio em boa hora, finalmente, né? E a gente, acho que os números eram mais do que óbvios, né? De que a região metropolitana apresentava, especialmente aqui a cidade de Santos, uma situação já bastante razoável em relação a isso. Os próprios leitos de UTI na faixa de 50% aproximadamente, né? Nada além disso nas últimas semanas. E isso, então, permite que o Estado coloque a região no seu devido lugar, que é a faixa amarela, e depois avançando aí com o passar do tempo para as outras etapas, se Deus quiser, com a curva em baixa, né? Com os casos diminuindo, é o que a gente aguarda, o que a gente espera. Afinal de contas, muitas vidas foram perdidas, né? E a gente, além disso, lamentavelmente, muitos prejuízos materiais, né? Muitos lugares, muitos comércios com dificuldade de reabrir, né? Outros acabaram quebrando, enfim, uma situação muito difícil que a gente vai ter que lutar aí de uma maneira conjunta, né? Para que a situação tenha uma certa melhora, né, no futuro próximo. Ponto de vista que recebe com prazer mais uma vez nesta sexta-feira aqui o Dr. José Stalin, professor e um especialista na advocacia trabalhista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Stalin? Boa tarde, Boturão. É uma satisfação novamente estar aqui ao seu lado, participando desse programa de grande audiência e de grande receptividade na comunidade da Baixada Santista. Obrigado, doutor Stalin, está com a gente mais uma vez, né? Aqui ao meu lado também o Fábio Pimentel, que preside o Sindeste, né? O Sindicato dos Trabalhadores aqui estatais, né? O Sindicato dos estatutários aqui da Prefeitura de Santos, participa com a gente mais uma vez. Tudo bem, Fábio? Prazer revê-lo. Prazer todo meu. É bom a gente participar e colocar as ideias aqui de público para que os nossos representados também tomem conhecimento dela. É um prazer sempre estar aqui contigo. Muito bem. E lá na ponta, com muita alegria, né? Depois de um longo, tenebroso inverno, uma longa primavera, né? Um verão também que se passou, a gente muito satisfeito recebe de volta aqui o nosso jornalista, correspondente de Brasília, né? Nosso Francisco Aloisi, e que vai colaborar e nos ajudar em mais essa edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, Aloisi. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Estamos de volta, ainda que excepcionalmente, mas estamos aqui de volta. Excepcionalmente é bom. Saudações ao mestre, nosso mestre, doutor Stalin, ao Fábio Pimentel, cumprimento já que recentemente assumiu para mais um mandato, né? 5 anos, é isso, Fábio? 5 anos, e também aos telespectadores, principalmente a grupos de aposentados que estão vendo pelas redes sociais o programa, porque hoje nós vamos falar sobre um dos temas, vai ser o auxílio emergencial para os aposentados, que na verdade é um 14º salário, né?
que se pretende dar no final do ano, e a gente volta a esse assunto no decorrer do programa. Muito bem, obrigado aqui aos três por estarem conosco, participando com a gente, né? E como fazemos sempre na abertura, né? Os números do Covid referentes aos boletins que a gente recebe às 7, 7h30 da noite, né? E a cidade de Santos apresentando então 11.154 casos, 391 óbitos. A Baixada Santista 28.583 casos, 1.090 óbitos, como fazemos diariamente aqui no programa, os nossos sentimentos, as condolências, né, de toda a nossa bancada aqui, todo o time do Ponto de Vista, a você aqui de Santos, você da região que perdeu aí um parente, um amigo próximo, né, uma pessoa querida, pai, mãe, avó, tio, tia, filho, né, por conta da Covid-19, fica sempre aí as nossas lamentações. No estado de São Paulo, 349.715 casos, 17.118 vidas perdidas no estado. Números oficiais, evidentemente que há uma defasagem, uma diferença aqui. O que na Baixada é uma diferença pequena, não é uma defasagem pequena, uma subnotificação baixa, principalmente Santos tem uma subnotificação mínima, não é? É diferente do estado e muito diferente do Brasil, que eu vou relembrar agora aqui, 1.759.103 casos. Só isso já seria de estarrecedor, né? Especialmente 69.259 óbitos. Toda a comunidade científica, né, afirma, reafirma, confirma, não é? Nós temos uma diferença aí de aproximadamente 8 a 10 vezes, né, o número de casos, não o número de óbitos, não chegaria a isso. Mas o número de casos teríamos aí mais ou menos 16 milhões, 17 milhões de pessoas contaminadas. Né? E o problema é que, né, pelo interior do Brasil, os casos vão crescendo, vão subindo, vão aumentando, como a gente vai percebendo também nos Estados Unidos, né? A situação norte-americana é simplesmente inacreditável, estarrecedora, né? O que vai acontecendo com o Covid-19 nos Estados Unidos da América, né? Seria um bom exemplo para a gente tentar evitar aqui, o que lamentavelmente não aconteceu, e ficam aí os prefeitos e os governadores de estado, né? Aí até, de alguma maneira, fazendo o que podem, né? Não há respaldo nenhum, não há organização nenhuma por parte do governo federal, por parte do Ministério da Saúde, que, aliás, nem ministro tem, não é? Há 2 meses, né? É isso? 2 meses, mais ou menos, que o Taishi acabou se demitindo, né? Pedindo a sua retirada do Ministério da Saúde, e nós temos lá o Eduardo Pazuello, que é um gestor, segundo o presidente da República, né? Um general, né? Que de saúde muito pouco ou quase nada entende, né? E a Baixada Santista passa, finalmente foi anunciado agora há pouco pelo governo do estado, como eu disse, a fase amarela, o que é muito bom, né, Fábio? Pelo menos a gente vai ter possibilidades aí de melhora, né? É verdade. Para a economia, pelo menos, a esperança é essa, né? É verdade. Primeiro, a abertura, eu não vibro muito por conta da abertura, eu vibro pelos números estarem estáveis, que como a gente representa também aí a área da saúde, causa-nos aí um pouco de preocupação essa abertura. Mais gente na rua, de repente, o risco de voltar a pandemia agraçar aqui na nossa terra existe ainda. Não está acabado o perigo. Então, eu, representando o pessoal da saúde, preferia que nós alcançássemos esse número e permanecêssemos aí quietinhos em casa sem... mas não é. Não é possível, infelizmente. A gente tem que lidar com isso. Eu espero que tenha passado para ir embora e não voltar mais. Ou pelo menos demore aí uns 30 anos, porque assim a gente já passou também. Não está aqui para ver a próxima, né? Espero que isso não volte, né? O pessoal fala muito aí em segunda onda, enfim, eu ouvi agora na quarta-feira, eu acho, uma médica pneumologista da Fiocruz, muito conceituada, enfim, falando numa dessas redes de canais de notícia, né? E ela disse que até agora no mundo, não é? A segunda onda, evidentemente, que vai pegar os casos de pessoas que não foram contaminadas ainda. As das pessoas que foram contaminadas se curaram, não é? Do Covid, não é? Não há caso no mundo até agora de alguém que tenha pego o Covid pela segunda vez. Graças a Deus, né? Pelo menos mal, né? E a espera de uma
que essa fase amarela ajude numa retomada, né, Chicão? É verdade, né? Apesar que de todo esse problema que o Fábio citou também, do pessoal não tomar, acaba relaxando, né? E acaba saindo, fazendo coisas que não deve. Acho que tem que ter o resguardo, mas, por outro lado, existe essa possibilidade da abertura do comércio em vários setores, em alguns outros setores, né, na verdade, e isso vai possibilitar que, pelo menos aquele pessoal que está desempregado e os pequenos e micro empresários que estão passando com uma dificuldade enorme, que não consegue sequer reajuste, que consegue nem reajuste, não consegue empréstimos para pagar, ainda mais o pessoal que quer reajuste. Quer dizer, nessa fase agora, a gente tem que amenizar, né? Não pode, acho que também parte do movimento sindical tem que entender isso aí. Mas para esse pessoal que está aí voltando agora com essa atividade, esses microempresários, pequeno empresário, vão ter também uma dificuldade enorme, né? Apesar de reabrir, estão com dívidas enormes, os bancos privados não estão emprestando, alguma coisa que eles conseguem através dos bancos públicos, então a situação é uma gangorra, viu? É uma gangorra. Pode estar equilibrada no momento, mas de repente, do dia para a noite, pode virar outra vez. Então, todo cuidado é pouco. Você viu lá no Rio de Janeiro, né? Aquele belo exemplo que nós tivemos lá no Leblon, né? Daquela senhora com aquele senhor lá, né? Com S minúsculo, né? Cidadão, não. Ele é um engenheiro, né? Não é cidadão, é engenheiro civil, não sei do que, né? Quer dizer, essa é a mentalidade. Então, a pessoa começa a sair, beber muito também, já começa a descuidar. É complicado. A situação social nossa é bem complicada. E muita gente ainda precisa se socializar para depois sair. Pois é, doutor Stalin, o Francisco Aloysio lembra bem, né? As pequenas e médias, e algumas das maiores até, têm muita dificuldade para conseguir esses financiamentos, né? Para cobrir as contas, cobrir o rombo, não é? Na verdade é isso, né? Os pequenos e os médios, então, um rombo, né? Financeiro, fiscal enorme no seu comércio, nas suas empresas, enfim, né? Mas o governo federal e o Banco do Brasil ofereciam garantias, né, aos bancos privados. Mesmo assim, os bancos privados não fazem questão de não fazer esses financiamentos, de não fazer esses empréstimos. A impressão que fica é que há uma desconfiança dos bancos privados em relação à garantia do Banco do Brasil, e é o que diz o governo. Ou eu estou delirando aqui? Porque o governo, propriamente o governo, afirma que o Brasil pode quebrar, até com esses pagamentos aí dos trabalhadores. Então, isso significa que a situação está ruim. Agora, como é que você pode prometer financiamentos, programas especialíssimos aí de financiamento à iniciativa privada, quando você, ao mesmo tempo, fala que a situação é crítica, que está à beira da falência? Então, os bancos vão se fechar, vão se resguardar, porque eles não têm condições de bancar essa alocação de recursos aí para a iniciativa privada. Quer dizer, então, o Brasil pode quebrar, os bancos também podem quebrar, é a bancarrota total do país. Então, eu espero que haja um remanejamento aí. O ministro Paulo Guedes deve realmente estruturar isso daí, porque nós não vivemos só de promessa, nós vivemos de realidade. E nós sabemos que tudo que se faz depende de aprovação do Congresso, então tem que haver sempre um bom relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Sem o que, não se abre os cofres do Tesouro. E não fazendo isso, evidentemente, não podemos levar avante nenhum programa. A situação é essa. Pois é, e a gente vê em relação a isso, né, aquela questão da desoneração na folha de pagamento, foi criado pelo governo Dilma, né? Todo mundo aqui se recorda, o Aloysio que está permanentemente em Brasília, né, acompanhando o Congresso Nacional, lembra bem dessa situação. Mas no governo Dilma isso não deu certo, né, não virou. Né? Os grandes empresários, as principais empresas, enfim, não embarcaram nessa, o que foi uma coisa muito infeliz. Né? Eu acho até que o objetivo dela era realmente criar um número maior de empregos, né, de postos de trabalho, agitar e fortalecer a economia, mas realmente a grande maioria sabia que isso não ia dar em nada, né? E ela insistiu nisso, né, com
o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central, essa coisa toda. Na verdade, ela, né? Dilma era turrona, dava o soco na mesa e não tinha jeito. Ou dizia sim, né? Ela mandava. E a situação acabou extremamente complicada, difícil. Os cofres da União tiveram um rombo danado, né? Porque abriram mão de receitas e a coisa não avançou. Agora o Congresso Nacional vai derrubar o veto do presidente da República, não? O Aloysio tem mais informações, claro, né? Porque o Bolsonaro vetou a continuidade desse processo. Mas não sei, num momento como esse, né, talvez fosse uma forma de você oferecer ao empresário uma possibilidade maior de empregar, de manter emprego. Sei lá, uma situação complicada, né? É que todo orçamento é comprometido. Todos os valores têm destinações próprias. E qualquer desoneração complica essa estrutura. Evidentemente que como é que você vai fazer destinar recursos quando você não tem? Quer dizer, principalmente numa época que a previsão é que a arrecadação diminui, como é que você vai fazer nova destinação? É impossível. É o grande dilema, né? Fazer ou não fazer, para preservar a unidade nacional. Diga, Chicão. Apenas a guisa de informação, o AMP 927, né, que trata aí da relação capital-trabalho nessa fase de crise aí, ela não foi votada ontem no Senado Federal, ela tem até o dia 19, na verdade, para ser votada, aprovada, para não perder sua validade. Mas ontem os senadores bateram o pé e eles não aceitam, tem que discutir melhor. Então ficou para a semana que vem, tem que discutir melhor o que eles querem. É o teletrabalho, a antecipação das férias e os feriados e a concessão de férias coletivas. Não houve consenso, então para a semana que vem nós já estamos aí, né, próximo de 19, quer dizer, vamos ver se há um consenso mesmo para que o pessoal decida de vez, né, isso aí, porque está parando o país. Se para de novo no dia 19, acaba isso aí, vai ter que entrar de novo com uma outra. É difícil. O debate lá em Brasília está muito difícil, porque existe aquela ala que é totalmente contra, existe outra que é favorável e existe aquela que estão lá em cima do muro, né? Muitos querem a queda do presidente, né? Ficam nessa briga daí, mas acontece, um impeachment agora vai ser pior para o país, entendeu? Se for agora um impeachment, vai ser pior, que vai acabar parando tudo de vez. E depois não se sabe lá na frente o que pode acontecer. E você, Fábio, acompanha essa situação toda também? Evidentemente não é bem a tua praia, mas você sabe que trabalhador é trabalhador, né? Lógico, não, mas é também. A gente vê com preocupação os vetos que o prefeito fez, ou que o presidente fez, a gente já pensa aqui no patrão, né? Não tem jeito. Que o presidente fez. Espero, da minha parte, eu espero que o Congresso faça a parte dele e derrube os vetos, se não todos, pelo menos a maioria, aqueles que procuram bloquear a ajuda aos empresários e, por consequência, aos trabalhadores também. E assim, a gente não esperava outra coisa dele. A gente vê todos os programas que ele tentou, ou que ele anunciou que colocaria, a gente vê não dando certo, não tem empréstimo, os empréstimos não saem para os empresários, os bancos dificultam ao máximo. Era um programa até bonito, que você vai buscar lá, tem o dinheiro, o pequeno empresário vai buscar o dinheiro, paga a folha de pagamento, está garantindo a folha de pagamento, quer dizer, está garantindo emprego. Nada disso aconteceu, o pessoal está indo para a rua e a gente não vê o governo atuando como deveria atuar. Não, a gente vê ele fazendo o contrário, ele veta o que não deveria vetar. O cidadão chegou, inclusive, a vetar o uso de máscara, o uso obrigatório de máscara. Quer dizer, é outra lei, é outro assunto, mas é tudo a mesma coisa. É uma salada mista completa que é servido aí por esse governo que, na verdade, pratica, mas é o desgoverno. E assim, eu recebi a notícia quando eu cheguei,
Cheguei em casa, minha mulher falou, não, ai, caiu, não tem mais obrigatoriedade, o cara não quer, o cara vetou, não vai ter obrigatoriedade de usar máscara? usar máscara. Eu falei, não, isso não é possível, isso não acontece, isso é fake, isso é conversa mole, nem ele seria ele vetou capaz mesmo de fazer isso. Aí eu fui ver, vetou mesmo. E a gente simplesmente não viu a indignação graçar como deveria graçar. Quer dizer, eu fiquei indignado completamente, mas a gente não sentiu. E depois, raciocinando um pouquinho sobre isso, na verdade, o que a gente vê é que as pessoas não se indignaram, não porque perderam a capacidade de se indignar, é porque sabe que ele vetando ou não vetando, quem vai determinar se é obrigatório ou não o uso da máscara é o governo. Não, o Supremo já decidiu, o Supremo já falou, é os governos e os prefeitos. Acabou, então é aqui que vai decidir, é no governo que vai decidir, então ninguém liga para o que o cara faz. Mas isso acaba provocando uma desunião no país que acaba indo cada um para um lado e ninguém tem uma direção própria, ninguém tem uma direção, não se tem uma direção única, o que não aconteceu em outros países, acontece nos Estados Unidos, por isso que está do jeito que está. O presidente dos Estados Unidos tem algumas posições muito parecidas com o nosso presidente aqui, com o atual presidente do Brasil, e provoca essa coisa de separação. Mas lá até pode, né? Porque os estados são independentes. Lá até pode acontecer isso. Aqui não, aqui a coisa não tem essa independência. Mas mesmo num país como os Estados Unidos, que os estados são independentes, você precisa de uma articulação nacional, porque o vírus não está nem aí, né? Quem é? Se o presidente é o Trump, se não é, se os estados são onde é o Arizona, onde fica a Califórnia, onde é a Flórida, onde é Nova York, sabe? O vírus vai avançando. Ou você tem uma articulação nacional, né, que permita uma facilidade maior para o combate, ou então a gente vai ver o que está vendo nos Estados Unidos. É uma coisa absolutamente caótica o que acontece por lá. Vamos para mais um intervalo? Aliás, o primeiro, né? Na verdade. Já a gente retoma aqui o ponto de vista, em instantes. Muito bem, voltamos. Muito prazer conversando aqui com o Dr. Stalin, José Stalin, advogado trabalhista, o nosso Fábio Pimentel, presidente do Sindeste, né? Sindicato dos Estatutários aqui da Prefeitura de Santos, e o nosso Francisco Aloysio, né? O repórter de Brasília, que está com a gente aqui, que não tem sessão presencial, né, no Congresso Nacional, evidentemente, só as sessões remotas. E nesse momento é o recesso ou não? Está em recesso ainda não, né? Não, está em votação. É votação. Votação, tem muitos projetos para serem votados. Acho que em julho não vai ter o recesso, ou vai? Não, pelo jeito não. Então, pelo menos, né? Mas o nosso professor Stalin está com uma preocupação muito grande, né? A gente conversava aqui há pouco em relação ao comércio de maneira geral e aos trabalhadores do comércio aqui na cidade, na Baixada e por aí vai, né? Não bastasse a situação complexa da pandemia, né, Stalin? Desemprego, dificuldade dos comerciantes retomarem as suas atividades e os comerciários manterem aí os seus empregos, os seus postos de trabalho. Já tem uma situação complicada aí em relação a mudanças contratuais e alíquotas de reajustes, enfim, queria que você explicasse aí qual é o nó maior que a gente pode... O grande problema que nós enfrentamos, além da pandemia, vamos assim dizer, é que existe uma certa resistência do lado patronal de fazer negociações que sejam equilibradas. Nós assistimos, por exemplo, no nosso caso especificamente, aqui do comércio varejista, a gente observa que existe uma espécie de uma prepotência das empresas das grandes empresas, em relação às empresas que são nativas, que são aqui da nossa região. Historicamente, sempre houve essa tendência de sufocar o comércio local. As grandes empresas, os hipermercados que têm um conglomerado de atividade, simplesmente fazem uma concorrência absurda. Entretanto, na questão do trabalho, anualmente nós temos em outubro uma database onde são feitas as negociações para acertar condições de trabalho, valores, etc. e tal, próprias da nossa região. Mas o que vem acontecendo
ultimamente, particularmente em relação a 2019 e 2020, portanto antes da pandemia, foi exatamente isso, uma prepotência exagerada dessas grandes empresas, via sindicato patronal, que dificulta uma evolução das negociações. A manifestação é que queremos sempre negociar, mas negociação imposta. Não há assim um meio termo, algo assim que demonstre equilíbrio entre os interesses das partes. E nós estamos numa dificuldade muito grande. Agora, aí vem a pandemia, fecham todas as empresas do comércio, houve redução de jornada, houve suspensão de contratos de trabalho, porém esses mercados estão bombando. Estão muito bem. Sim, não tem nem dúvida. Então eles têm realmente interesse em sufocar definitivamente o comércio local. Essa que é a verdade. E nós estamos com uma discussão no tribunal em São Paulo, estamos aguardando a decisão lá, ver se pelo menos o Poder Judiciário do Trabalho resolva essa questão. Porém existe um óbice que me parece intransponível, que foi criado pela Emenda Constitucional número 45, que exige que as partes, para um litígio, têm que ter um comum acordo. Quer dizer, o tipo de um negócio absolutamente impossível. Você faz o acordo para... Os dois inimigos falam assim, nós estamos divergindo, vamos no judiciário. Ai, tudo bem. Se uma parte fala assim, não quero ir, acabou. Encerra por aí. Então os processos são todos distintos, encerrados. A gente conversava depois no cafezinho aqui, semana passada, com o Stalin, e eu lembrava do número de farmácias, né? Farmácias pequenas, né? Que a gente tinha espalhadas aí pela cidade inteira, por todos os bairros aqui de Santos. Uma em cada esquina. Né? Uma em cada esquina. Pelo centro da cidade, enfim, a área... como é que a gente pode falar geograficamente? A área mediana da cidade, né? Intermediária, zona intermediária da cidade. E, enfim, isso acabou completamente. Se você tinha 1000, hoje você tem 15, né? Farmácias aí pequenas que sobreviveram, engolidas pelas redes, né? Pelas redes, é verdade. E o que está acontecendo no comércio varejista é exatamente isso. Nós temos aí, por exemplo, o sindicato patronal tem lá na sua composição 24 empresas pequenas, mas nas negociações aparecem lá 30 empresas, grandes empresas que impõem condição de negociação. Absolutamente impossível. Então, eu não vejo com bons olhos o futuro aqui da nossa região. Nós vamos entrar num problema muito grave de desemprego, isso vai aumentar, não apenas pela ocorrência da pandemia, mas simplesmente pela evolução dessa situação, que aproveitou-se, evidentemente, da pandemia para complicar ainda mais o quadro. Eu não vejo com bons olhos essa situação. Eu acho que muita coisa vai acontecer prejudicial, não só aos trabalhadores, mas também para os pequenos empresários, que são a maioria aqui na região, como no Brasil inteiro, que detêm o maior número de empregados também, vão ser sufocados por essas grandes redes. É triste a gente ver isso daí. Não é uma coisa nova, né? Lamentável. Não é uma coisa que vem mas já há muito tempo. Agora, então, acelerou totalmente. Supressão de postos de trabalho, a verdade é essa. E, consequentemente, o empobrecimento da nossa região. Não há dúvida. Infelizmente, essa é a nossa realidade. É muito triste. É um problema grave que a gente vem enfrentando, não é de hoje, né, Aloysio? Inclusive, saiu um relatório nessa semana na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, dizendo que a previsão de risco de fechamento de empresas no mundo todo, 436 milhões, tá? Não é 1000, 436 milhões de empresas? De empresas, a maioria micro, pequenas empresas. Agora você coloca aí 436 milhões, para 3 empregados, vai? 3 bilhão, ou 2 empregados, vai dar a OIT prevê 1,3 bilhões de desempregados com essa crise. A mais do que a gente já vinha. A mais que nós já víamos da pandemia. Já vimos já, bem a mais. Então, o quadro é triste. Temos aqui também no Brasil, né, temos os dados, DIESE, quem mais? Sebrae,
Aqui estão falando, as micros e pequenas empresas é que vão cair, o desemprego vai ser grande, essas não vão conseguir se recuperar. Por isso que é necessário que esse empréstimo, os bancos privados aderissem, alguém, olha, encontrasse uma solução para isso aí, porque elas tenham pelo menos para sair, pagar as contas que tem e ver se vislumbra alguma coisa para o futuro. Mas está difícil, a OIT já acho que jogou a toalha, por esse relatório ela jogou a toalha. Vamos ver o próximo que ela vai fazer, né? Porque tem muitos lugares que fecharam, abriram, fecharam de novo, então acho que a tendência aí é crescer. Mas 436 milhões de empresas fechadas, você nem coloque um por empresa, olha o número que dá. Somando-se a outros... 2 Brasis. Eu acho que nós nunca, pelo que eu sei, acho que nunca nós tivemos um número de desempregados no mundo. Aqui no Brasil a gente já sabe que sempre basta, né, Chico, a gente lembrar eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, vou falar mais uma vez, o Fórum Internacional de Davos, né, que é tido como um foro dos principais países, né, daqueles 20 países mais importantes, dos principais empresários do mundo, as principais empresas do mundo que tomam parte ali, né? E você tinha 2 painéis centrais, né, dois pontos centrais desse foro em janeiro passado, que era a preservação do meio ambiente, né? O que é que você faz, o que o seu país está fazendo para a preservação do meio ambiente, e o segundo tópico era a diminuição das distâncias sociais, né? Porque, evidentemente, que essas grandes empresas estão sentindo que o mercado está diminuindo demais, né? Você precisa inserir mais gente, o pessoal precisa trabalhar, precisa ter renda, enfim, para entrar no mercado consumidor, né, Fábio? É evidente que esse povo estava... E o Paulo Guedes foi representando o país, o Bolsonaro não foi, né? E o Paulo Guedes, aquele evento em que ele falou lá, aquelas besteiras lá, que o pessoal estava, como é que chama, desmatando na Amazônia porque precisava comer, né? Botando a árvore no chão para comer, para se alimentar, principalmente as pessoas que têm uma renda mais baixa, o pessoal mais empobrecido, enfim, inacreditável, né? O que ele disse lá, mas disse, né? Tá gravado em todas as emissoras de TV aí de rede nacional, o que ele falou lá, né? Mas, Aloysio, a gente tem essa lei aí, 14.020, né? Agora do começo de julho, né? Agora dessa semana já, né? Isso. Dispondo aí sobre o programa emergencial, né, de manutenção do emprego, da renda, enfim, e outras medidas trabalhistas, né? Como é que está isso aí? E pode-se acreditar nisso? Olha, rapaz, hoje em dia a gente tem que sempre ficar com o pé atrás, né? Qualquer situação que venha, porque eu não sei se existe realmente o interesse de se fazer isso aí. Hoje o que se discute muito em Brasília é o trabalho com a carteira verde e amarela, né? Que é uma espécie de, digamos aí, oficializar a miséria no país. Porque vai atingir, quantos milhões? São 16 ou 18 milhões, acho que, de pessoas que eram invisíveis até essa pandemia. Hoje passam a ser visíveis, porque foram buscar auxílio emergencial, todo mundo se assustou, né? Todo mundo do lado do governo, porque muita gente não tira lá o traseiro da cadeira para correr o país, não sabe o que é que tem. Bem, o nosso presidente há pouco tempo falou que não existia fome no país, quer dizer, e você vê pelas ruas de todas as cidades, você vai, e lá em Brasília também, um monte de pessoas morando embaixo de viadutos, de pontes. Então agora eles querem oficializar isso aí, vai pegar o Bolsa Família, tudo quanto é programa assistencial do governo anterior, juntar tudo nessa carteira verde e amarela. O que é isso aí? Para que o telespectador saiba bem o que está acontecendo. Pessoas, por exemplo, informais, perderam o emprego. Pessoas, moradores de rua, que vão tentar pegar todo esse pessoal, contratar na carteira verde e amarelo por hora. Entendeu? Vai trabalhar 1 hora aí, né, nesse mês, e não vai ter direito a férias, não vai ter direito a encargos trabalhistas, não vai ter fundo de garantia, não vai ter nada. Para o empresário vai ser um ótimo negócio, né? Salário mínimo? Não chega ao salário mínimo. A média... O salário mínimo não é obrigatório? Não. Nesse caso é específico, é um trabalho específico. O salário mínimo, nós já temos, na reforma trabalhista, nossa lei trabalhista, nós já temos
o trabalho intermitente. É um trabalho intermitente, é praticamente igual, só que no trabalho intermitente, a diferença, aliás, é quase igual. A diferença é que no trabalho intermitente você recolhe tudo, os encargos todos, o INSS, ainda que seja abaixo do salário mínimo, é possível. Mas aí, por exemplo, se você é uma pessoa aposentada, quer voltar no mercado de trabalho, não quer ficar trabalhando direto, você pode pegar o trabalho intermitente, você vai ter lá seus direitos, né, que o patrão recolhe. Você trabalhou um dia, você já recebe isso daí, é como se fosse o trabalhador avulso aí que nós tivemos no Porto de Santos. Trabalhava num dia, recebia no dia seguinte. Então, é nessa situação, pode trabalhar por mais de quantos empregados, quantas empresas for, quantos empregados tiver empresa para requisitar. Então, o que acontece no trabalho verde e amarelo? Vai pegar esse pessoal em vulnerabilidade. Esse pessoal, o nome como é triste, mas é isso triste. mesmo. Então, esse pessoal vai ter lá, por exemplo, o empresário vai contratar, vem aqui, vamos fazer uma limpeza aqui do pátio. Você vai trabalhar 1 hora. Tu vai ganhar, quanto que é o salário mínimo por 1 hora? É isso, tá? Chegou no final do mês, esse trabalhador não conseguiu pelo menos R$600, que é hoje o auxílio emergencial, é isso? Tudo visando esse auxílio emergencial de R$600, com base nisso. Você não conseguiu, o que você vai conseguir? O governo vai cobrir. Você conseguiu R$500, o governo vai te dar mais 100, entendeu? É um auxílio emergencial que vai estar dando com ele estando no mercado de trabalho, na verdade, que bem precário, super precário, e então vai chegar nos R$600. O governo vai dar os 600, esse trabalhador vai ter os R$600. Eu não sei de onde, né, que eles tiraram essa média de R$600, porque primeiro queriam dar R$300. Você viu isso aí quando o Guedes falou na primeira vez, ia dar R$300 de auxílio. E olha, ele não imaginava que fosse todo esse volume, hein? Agora com os 600, acho que ele agora está assustado, né? Então vai criar essa carteira verde e amarela, é o que mais está sendo debatido em Brasília, viu? E olha que pode passar, porque tem muita gente, muitos parlamentares que são ligados aos empresários. E se passar isso daí, para o empresário vai ser ótimo, para o trabalhador a miséria vai continuar, o morador de rua, que temos aí cerca de 8 milhões, não vai se adaptar a qualquer sistema que venha nisso aí, porque eles precisam de uma socialização bem maior, né? E não vão conseguir e vai continuar o país nessa roda gigante, hein? Miséria para lá, miséria para cá, e assim vamos nós. O medo é substituir a força de trabalho hoje pela Sim, carteira o que verde vai e amarela. acontecer. Esse é o grande É o problema. que vai acontecer. Antes do nosso Stalin, só registrando aqui um abraço e beijos da doutora Thelma, que nos acompanha, né? Thelma Rodrigues, querida Thelma Rodrigues, está fora da bancada aqui. Eu hoje estou aguentando aqui só os barbados, tá certo? Mas semana que vem ela está convocada a estar de volta. Manda abraços, beijos, a gente, claro, retribui aí para a Thelma, né? Pois não, doutor Stalin? Dentro da colocação do Lois, eu vejo o seguinte, eu tenho que o ministro Paulo Guedes é um poeta, né? Porque essa situação toda que ele idealizou, tomando como paradigma o que acontece nos Estados Unidos, um país rico porque teve 2 guerras onde ele somente ganhou dinheiro, enquanto outros povos ficaram pobres, né? A evolução do país em si não tem nada a ver propriamente com esse sistema de relação de emprego, mas é com a própria riqueza do país. Agora, no entanto, o ministro Paulo Guedes quer adotar esse paradigma para o nosso sistema, que é totalmente diferente. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, com uma proliferação muito grande de empresas estrangeiras que vêm para cá. E interessante, são essas empresas que mais cumprem religiosamente a legislação trabalhista. Ao contrário das nacionais, porque não tem preparação, tem um outro foco de lucro, etc. Então, implantar um sistema novo que foi calcado em pelo menos 150 anos de lutas, de estudos jurídicos, estudo de medicina, uma série de coisas, para chegar onde nós chegamos. Então nós temos um país evoluído juridicamente que agora querem transformar num outro sistema
absolutamente impraticável. Esse trabalho intermitente, por exemplo, é muito interessante. Imagine um trabalhador aí que ganhe, por exemplo, 1.000 e poucos reais. Pelo sistema do trabalho intermitente, ele vai receber aí 400, 500 reais. Quer dizer, não tem condições de sobrevivência. Nenhuma. Não tem, nenhuma, absolutamente. Isso sem contar também que o amparo estatal também desaparece nessas condições. Então, a imagem do grande economista é o seguinte, é como se vê, por exemplo, o médico que tem várias prestações de serviço, o advogado, o engenheiro. Isso. Agora, isso que eu ia colocar para você. Esse cidadão intermitente, ele pode ser intermitente na empresa A, no dia seguinte intermitente na empresa B e tal, ou não dá? No mesmo dia. Pode, no mesmo dia. Ele pode trabalhar trabalhar de manhã, mas isso daí, isso acontece com profissões de grande qualificação. Não é com um trabalhador de baixa qualificação ou sem qualificação nenhuma. Então você vai exigir de um trabalhador braçal que absorva vários empregos, isso é impossível. É impossível. Um trabalho de faxina, por exemplo. Como é que pode fica? ser, talvez, né? Pode ser. Alguns casos é possível. Você está dando foco, por exemplo, da diarista ou do diarista. Isso então, pode ser. Possível. Mas você não geral, pode estender. muito difícil, você não pode estender isso para todas as profissões. Né? Então, esse trabalho intermitente é muito bonito para as profissões específicas e qualificadas. De um modo geral, não se aplica. Porque vai haver a precarização do trabalho, né? E vai simplesmente não atingir a necessária manutenção de cada trabalhador e de suas famílias, né? Um intervalo mais, já a gente volta ainda nesse assunto aqui no Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso Ponto de Vista, registrar aqui sempre uma participação importante do nosso Jorge Firmino, lá do Sindicato dos Gráficos, né? Falando que além de tudo isso que foi dito aqui, o trabalhador tem que tomar cuidado também com a suspensão desses contratos aí, que eles vão tirar, que ele está dizendo aqui, né? Serão partes, né? Ele quer dizer, avos do 13º, são partes do 13º, parte das férias, né? E com isso também o valor do terço de férias, né? O FGTS, enfim, no tempo de contribuição para aposentadoria e na base de cálculo do benefício, né? Tudo isso acaba virando um pacote só, né, Aloysio? Sim, porque fazer para o trabalhador, benefício para o trabalhador trazer é difícil, né? Eles tiram, né? Sempre foi assim. A reforma trabalhista, por exemplo, nossa, quem ouvia falar, eu acompanhei, teve algumas vozes lá, como o Arnaldo Faria de Sá, que nós trouxemos essa bancada para falar, o que quase quebrou a bancada aqui, que ele ficou nervoso, porque, rapaz, era uma briga, a gente correndo naquelas comissões, parecia a maior maravilha, vai gerar emprego, o trabalhador vai estar feliz, vai poder mudar de um emprego para o outro, entendeu? Vai ganhar mais, e isso aí. Aí veio a reforma da Previdência, a mesma coisa, e nós lá atrás, gente, olha o problema das viúvas, elas já saem perdendo 40% do benefício, porque hoje a pensionista ganha 50%, mais 10% se tiver filhos menores. Ela própria é dependente, então ela fica com 10%. Então ela sai com 60%. Se a pessoa, o trabalhador falecido, lá, o aposentado, ou o trabalhador ou aposentado, ele ganhasse 3 mil, uma média que no INSS é difícil atingir, ela sai com 1.800. E ela continua com tudo quanto é despesa. Ninguém viu por esse lado. Agora estão falando que vão tentar, o movimento popular, que parou, infelizmente, por causa da pandemia, ninguém está indo, não se pode entrar lá na Câmara, Senado, a não ser que você seja credenciado e tenha motivo para ir lá, porque não pode. Estão falando nisso aí. E na reforma trabalhista, a mesma coisa. Foi inspirada, aquilo que o doutor Stalin falou, lá nos Estados Unidos, veio lá da Itália, a lei de Biase, entendeu? Que era um parlamentar, que foi uma lei imposta. Foi a mesma coisa que da reforma trabalhista. Seria uma maravilha. Oxa, vai funcionar bem o país, teremos empregos, superempregos e tal. E foi desemprego em massa. Essa lei da Biase, ela foi revogada. Então a nova lei passou a ser revogada. É o mesmo que estão tentando aqui no Brasil. Mas será que nós temos mobilização para isso? Será que o homem trabalhador vai conseguir confrontar o homem patrão, tendo um Congresso Nacional
que está mais do lado do empresário, que geralmente está governando, mas de costas para o trabalhador e para o povo. Será que vai ter condições disso? É a pergunta que fica no ar. Agora, eu chamo a atenção também um aspecto muito interessante em toda essa legislação, é a questão dos sindicatos. Essa reforma trabalhista simplesmente sufocou o sindicato. O sindicato é o único regulador, o que gera o equilíbrio entre as partes. Sim. Né? Então, aí você observa na legislação aqui pandêmica, né? Vamos prestigiar o sindicato, porque tem que fazer acordo coletivo, convenção coletiva e tudo. Sob que condições? Eu pergunto, as receitas sindicais despencaram porque faz parte aqui do nosso sistema, do comportamento do brasileiro de também não querer pagar nada. Muito bem. Sindicato não é empresa do governo, é iniciativa privada. Aí eu pergunto, quem é que sustenta o sindicato? E a legislação obriga, no caso, os patrões, negociar com o sindicato para equilibrar sua relação com o trabalhador. Eu pergunto, e o sindicato, ele vive do quê? De brisa? Como é que fica isso aí? É difícil. Esse é um aspecto. O outro aspecto é Só muito aproveitando bonito. o que você falou, o Uriel Vilas Boas bate exatamente nessa tecla, né? E fala assim, um momento coloca o movimento sindical num beco sem saída. E com isso o empresariado consegue convencer o parlamento, o governo Bolsonaro a adotar medidas prejudiciais aos trabalhadores, sem esquecer que o salário mínimo não atende ao dispositivo constitucional. Não, nem o que está escrito na CLT, né? Não atende nada. A verdade é essa. R$1.080, é isso? É, 1.045, 1.049. 1.045. Então, e a situação fica assim, quer dizer, não há sustentação. Então, o sindicato hoje está ficando numa posição morta, ele não tem mais essa capacidade de gerar o equilíbrio, de ser um interlocutor social. A verdade é essa, acabou. Agora, nos Estados Unidos existe. Sempre. Não, mas lá é diferente. Lá só o que interessa aqui é alguma coisa que beneficia a categoria empresarial. A verdade é essa aí. Agora, lá na frente é que nós vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a violência arruma, vai crescer. Não tendo uma legislação de equilíbrio, eu acho que nós vamos voltar a acontecer como havia lá no passado, né? No faroeste norte-americano, né? Resolver na base do gatilho, né? Tá certo? É o que vai acontecer. Porque a criminalidade vai crescer, porque o povo precisa sobreviver, entendeu? Mas não entendem assim. Eu Fábio, não sei, realmente. Fábio Pimentel, qual é a bronca aí do funcionalismo, o pessoal do Sindeste aí hoje, atualmente? Hoje é a LC 173, né? Aquela que o governo federal impôs aí, aprovou, e que alguns maus patrões estão aí se escondendo por trás dela para se escusar de cumprir as suas obrigações. Por exemplo... O que diz essa 173? Proíbe até dezembro, por exemplo, proíbe até dezembro de 21, não é dezembro agora, é dezembro de 21, que haja aumento, qualquer tipo de... E a lei é digna de sair da cabeça do poeta, que nem o doutor falou. Isso saiu da cabeça do Paulo Guedes, e a lei, ela fecha de tal forma todas as possibilidades de concessão de aumento que a gente fica engessado mesmo, daqui até 21. Aí chega o nosso amigo aqui, né, da Praça Mauá, e diz que por conta dessa legislação não pode conceder aumento, nem daqui para frente, nem o que passou, porque a nossa database ficou em aberto de fevereiro. Olha, a lei nova não pode retroagir para prejudicar. O que devia lá, ele continua devendo, ele tem que pagar, ele tem que sentar e negociar. Diz para nós, mente, né? Diz que não tem dinheiro, que não vai receber ajuda do governo. Nessa situação de pandemia, aí, nessa crise toda, aí, 30 e poucos % aí de queda da arrecadação. Aí. E 40 milhões que está vindo do governo, justamente por conta desse empréstimo, né, que a gente está fazendo. Estar vindo mas... Não se sabe se vem a cavalo, a pé. Mas então deixa não vir, né? Os prefeitos todos que têm passado aqui têm explicado essa situação, né? Porque o dinheiro vem e tal, não sei o quê, mas quando? Né? Chega uma parcela, a outra não chega, só 2 meses depois vem a outra. Essa é uma insegurança. É uma situação terrível, né? Essa é uma insegurança que a gente tem que viver, mas que há a possibilidade de você
é se preparar para ela, que vem bem, vai vir numa parcela, na outra, mas vai estar aí. Vai recompor, não em todo, mas vai recompor aí a situação financeira da prefeitura. E esse tipo de coisa não pode desculpar a falta de não ter dado o aumento lá atrás. O aumento era em fevereiro, nós tínhamos que ter começado o processo pandêmico já com o aumento garantido. Depois, daqui até dezembro de 21 não vai ter aumento, a gente pode conversar. Uma discussão em relação ao trabalhador do funcionalismo público ou o trabalhador da iniciativa privada que leva cacete de manhã, à tarde, à noite, o tempo inteiro, né? Quando eu falei do poeta, eu quero dizer o seguinte, que o Paulo Guedes não é o único. Nós tivemos outros também, desde o governo Sarney, a verdade é essa, nós tivemos vários economistas com vários planos, todos eles, inclusive o Paulo Guedes, são pessoas técnicas e bem intencionadas. Porém, do outro lado, estamos nós, o povo, como cobaia dessas experiências, entendeu? Que, se analisarmos bem, nenhuma deu certo, salvo o Plano Real, que vem sendo remendado, etc. e tal, para ser mantido. Na verdade, o povo brasileiro, durante todos esses 30 e tantos anos aí, foi cobaia de economista. Nenhum plano deu, assim, pleno êxito. Todos eles. O plano cruzado, o que sucedeu plano Verão, plano Collor, plano Bresser. Plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor e assim por diante. Esse é fora de série. Esse é qual deles? O Collor? O Guedes. O Guedes. Esse é fora de série. Ele é demais. Ele consegue... não vai ter aumento até dezembro de 21. Tá, tudo bem. Então não vai ter aumento até dezembro de 21. A partir de 21 a gente teria aumento. Só que assim, ele, além de não permitir a concessão de aumento, ele não permite a contagem de tempo. Se você vai contar tempo para ter quinquênio, anuênio, triênio, seja lá o benefício que tiver, esses 18 meses não contam. Você trabalha, mas não conta. Mas e o cara que está desempregado? O cara que está desempregado já não teria benefício. Então, mas é que está. Há uma guerra danada hoje declarada. Eu sou contra essa tese de que o funcionário público é o responsável pela desgraça do Brasil. Radicalmente contra. O funcionário público carrega a prefeitura nas costas, o governo do estado, né, a União e tal. Agora, os maiores absurdos acontecem na República de Brasília, na verdade, né? Com certeza. Os altos salários, Câmara, Judiciário, próprio Executivo, essa coisa toda, aquelas velhas histórias do que o assessorista ganha 15 mil, o motorista ganha 20, não sei o quê. Coisas desse nível aí que são absolutamente inaceitáveis. O assessorista não merece ganhar 15 mil, não é isso. No mercado não tem um assessorista no mercado, num lugar nenhum, que ganha nem perto da metade disso, tá certo? Então, acontecem esses exageros. Nas prefeituras não é assim que ocorre. Agora, o funcionário, pelo menos, tem lá as suas garantias. No Estado não. Pelo contrário, o salário do Estado é bem baixinho. E na União também, são feudos aí. Tudo bem, é verdade. Aí acaba tirando da parte e transformando no todo, que é um erro também, né? Generaliza, enfim. A questão federal foi interessante a partir dessa Constituição aí de 88, porque ela carreou para a União todos os recursos, né? Então, quando eu penso que o melhor seria a descentralização desses recursos, de quem arrecada. Não tem dúvida. Então, o que acontece? O objetivo foi centralizar em Brasília tudo. Então, as prefeituras, de um modo geral, têm que ir lá, tomar bênção para pedir isso, pedir aquilo, tudo. Aliás, o Aloysio pode até mencionar bem isso. Como os prefeitos são bem recebidos no Congresso, entendeu? São muito bem recebidos, só falta estender o tapete vermelho lá para eles. A verdade é essa, entendeu? Por que isso? Porque essa foi a intenção do governo federal de todo mundo chegar nele, mas quem arrecada é ele. Isso é um equívoco, e ele distribui. Quem é que vive no governo federal? E por causa disso, teria que começar com uma auditoria de cargos e salários no âmbito federal para poder trabalhar em cima de redução de despesas, que eles não falam nisso. Quem tem que fazer redução são os outros órgãos,
são a Municipais, iniciativa privada e tal. Todo mundo tem que fazer. Agora, federal, ninguém toca. Muito bem, estamos em cima da pinta aqui, em cima da hora, fechando mais um ponto de vista, agradecendo muito aqui o Dr. Stalin, ao Fábio Pimentel, ao Francisco Aloisi, né? Reaprendeu o caminho, né? Espero que volte mais vezes aqui. Um beijo para a doutora Thelma, que está em casa acompanhando a gente, tá certo? Segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, programa ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Nossa reprise agora também de segunda a sexta, né? Direto, às 8 da noite. Valeu, tchau, gente. Obrigado.